Gente, primeiramente, bom dia. Eu vou falar aqui do vídeo que eu postei e algumas pessoas falaram algumas coisas aí que realmente a gente não quer ouvir, a gente não quer ler, principalmente que aqui, tanto aqui no Facebook como lá no YouTube. E sabemos que as redes sociais estão aí para isso, para a gente expressar a liberdade, né, de pensamento e opinião. Então, essa é a minha liberdade, eu me sinto liberto para poder falar. E tem esse vídeo, em relação a esse vídeo que eu postei, né, que eu postei ontem, e o vídeo que eu postei lá no YouTube, que eu não coloquei aqui ainda, mas está lá, aonde eu digo que eu não acredito em Deus. Então algumas pessoas me bloquearam do WhatsApp e outras, né, deixaram de se inscrever lá no canal lá, aonde também é uma página que eu expresso, entendeu, meus pensamentos e opiniões. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, né? Aqui, alguns exemplos para que você possa entender. Se eu estou me relacionando com uma pessoa e de algum tempo, né, essa pessoa está comigo, você fala que Deus está abençoando a minha vida, né? De ter colocado uma pessoa boa e papapá, aquele negócio todinho. Mas se de algum momento eu começo a estar do lado de uma outra mulher que não seja ela, você já fala que é o diabo na minha vida operando. Você já começa a me apontar como escarnecedor, um pecador, dizendo que eu estou cometendo um erro. Se eu compro um carro, né, você fala que Deus está operando na minha vida, fala que Deus começou a abençoar a minha vida. Mas se depois de alguns minutos você começa a me ver fumando maconha ou cheirando dentro daquele carro com os amigos, você vai falar que é o diabo operando. Mais uma vez na minha vida. Se você me ver ajudando uma pessoa idosa, uma criança, uma pessoa necessitada, muitas vezes você vai falar que Deus está me usando para poder fazer o bem àquela pessoa. Mas se de alguma forma você me vê eu agredindo uma mulher, agredindo uma criança, ou agredindo qualquer pessoa, ou roubando, matando alguma pessoa, você vai dizer que é o diabo que está me usando. Então são alguns exemplos de que você é uma pessoa que só sabe apontar. Você não sabe receber a mensagem e ficar para você, né? Ou muitas vezes não ficar para você, mas respeitar a opinião do próximo, porque você tem a tua opinião, ok? Mas pelo simples fato de eu ser um nada, eu sou um zero à esquerda, você acha que você tem a liberdade ou o direito de me apontar o dedo. Mas porque se eu sou uma pessoa reconhecida, eu sou uma celebridade, uma pessoa pública, né? Posso botar alguns exemplos? Se eu sou um Cristiano Ronaldo, se eu sou um Messi, se eu sou a Xuxa, se eu sou o Didi, né? Se eu sou o Roberto Carlos ou o Faustão, você não vai me apontar o dedo, sabe por causa de quê? Porque você vai ter o medo de perder a minha amizade, porque muitas vezes você depende de mim. Você, na verdade, você está ao meu entorno, entendeu? Para poder morder uma fatia do bolo, do meu bolo, entendeu? Porque eu tenho. E muitas vezes quem não tem e está em torno dessas pessoas jamais quer perder a amizade delas. Mas para você perder a amizade, para você pouco custa, sabe por causa de quê? Porque eu não posso te oferecer nada. Eu não tenho nada. Mas se eu tivesse, você com certeza de alguma forma, né? Não mostrando, mas de alguma forma você ia assim, né, me dar um certo apoio. Sabe para quê? Para poder continuar mordendo a fatia do bolo que eu tenho. Ok? É assim que funciona o mundo. Só que ninguém aceita. Ninguém aceita. Então, se eu não acredito em Deus, né, é um pensamento meu. Como eu já disse para algumas pessoas, e eu falo aqui, eu fui batizado, eu fui durante muitos anos da igreja. Tem muita gente que sabe disso. Cresci dentro da igreja, eu cresci dentro de uma igreja Deus e Amor, né? E passei por diversas denominações. E eu vou colocar um dos fatos aqui. Eu vou falar um testemunho para vocês poderem entender muitas vezes o porquê eu, né, me afastei. E esse foi um dos motivos. A igreja da qual eu fui e testemunhei isso, né? Eu tô falando para você que fui eu vi. Eu estava lá na hora, eu tive tanto ódio no momento, tanto ódio que a minha vontade foi de dar porrada naquela roda de escarnecedores. Eu estava numa igreja, eu fui convidado para ir a uma igreja. Eu vou citar aqui uma igreja que eu gosto muito, que há muito tempo eu não vou. Eu gosto muito de ir lá.
A igreja do pastor Luiz Fernando, na Curva do Vento, no Rio do Ouro. Eu gosto muito dele. É um cara que sempre me instruiu. Muita gente às vezes fala mal dele, né? Falam mal da pessoa, da imagem dele. Mas isso pra mim, ó, pouco me importa, sabe por causa de quê? Porque enquanto eu não ver, eu não sentir, eu não tiver provas de que ele é uma pessoa que erra, entendeu? Eu preciso ver, eu preciso sentir, tá lá, para poder crer. Não foi assim que Jesus falou a Tomé? Pois é. Então eu só vou crer em algo a hora que eu ver, sentir e tocar. Eu sou dessa forma. Então vamos lá. Então eu gosto muito de ir lá, essa igreja ele tinha lá, né, eu tinha como exemplo, ele botava lá em pauta lá uma coisa durante a pregação, que é uma coisa que eu gosto muito, é pregação. Ele colocava lá que na hora da pregação, né, as pessoas tinham que ficar quietas. Ele falava, quem tiver no banheiro vai, quem tiver de beber água vai, e quem tiver de respirar, que respire, e prenda o fôlego, porque na hora da pregação, hora sagrada, ninguém se mexe. Sua atenção é focada na mensagem que o pregador vai trazer, ok? Então, numa outra igreja, qual foi, depois que eu me afastei de lá, eu visitei diversas igrejas, eu fui numa igreja, e a maioria delas eu vi muitas falhas, muitos erros, né? E a própria palavra fala que você não pode ficar na roda dos escarnecedores, dos imundos, para que você não se suje, para que você se mantenha puro, né? Então, na hora da pregação, se toca um louvor, não é isso? Não é assim que acontece, né? Uma pessoa vem louvar para poder fazer o que? Recolher ofertas e dízimo. E essa ofertas e dízimo, ela é levada para a tesouraria, né? E nessa igreja, a tesouraria era bem no corredor da onde dava sentido ao banheiro. E nessa hora que se começou lá, depois do louvor, começou uma oração para vir o pregador. Na hora da oração, se você perceber em muitas igrejas, se levanta, muitas vezes, o pastor presidente, pastores convidados e alguns outros convidados de outras igrejas, outras denominações, né? Eles se levantam e saem, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e você pode perceber que sumiram, né? De repente, quando você abre os olhos, porque todo mundo fecha os olhos na hora da oração, quando você abre os olhos, você olha lá para cima do púlpito, se tinha 10 pessoas lá, né? Vai ter 5 ou 6 pessoas. Muitas vezes até o próprio pastor some. Na hora sagrada. Presta atenção. Então, nessa hora da oração, eu mantenho meus 2 olhos abertos. E na hora que estava na parte da oração, eu me levantei e fui ao banheiro. Né, como sempre de costume, eu fiz lá na igreja do pastor Fernando. Né? Na hora da oração, eu costumava ir logo no banheiro para poder pegar a pregação por inteira, para não perder nada. Então, fui ao banheiro, em direção ao banheiro. Passando pela tesouraria, né? Existia uma roda de escarnecedores, né? Tava lá o pastor presidente, tava os outros convidados de outras igrejas, numa rodinha, fazendo distribuição de dinheiro, propina. Olha pra você ver, eu não tô falando pra você que isso aí aconteceu, eu tô falando pra você que eu vi. Eu nunca mais pisei dentro dessa igreja. Eu sempre já voltei a ser convidado para essa igreja, mas só que eu não voltei nessa igreja. E eu não volto lá. Entendeu? Porque eu vi que ali realmente Jesus, Deus, não operava. Ali estava todo mundo na carne, na ambição e na ganância, como sempre. Então são essas coisas que me fizeram desacreditar que Deus não existe. Eu pergunto, como é que Deus permite que seres humanos do qual Ele criou com as tuas mãos, entendeu? Venham para destruir aquilo que é dele, o templo. Lembra da passagem de Jesus em Jerusalém, quando ele chegou no templo e irou-se sobre as pessoas que estavam fazendo de comércio o templo de Deus? Para você ver, e ele mesmo diz, o templo de Deus é um templo de oração, santificação, adoração, não é de comércio. Preste atenção no que eu estou falando. É assim que acontece na maioria das igrejas. E isso, entendeu? Eu comecei a ficar desgastado. Eu comecei a desacreditar. Então abandonei. Que como eu disse aqui, já disse uma vez, né, e vou dizer sempre a muitos, quando eu fui batizado, filho, a venda dos meus olhos caiu.
Entendeu? Que tá lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu comecei a conhecer a verdade, comecei a ver que dentro dos templos, entendeu? O leão e o lobo opera. E se você não ficar de olhos abertos, ele vai te pegar, ele vai te abocanhar. Ele vai te engolir. E eu parei, pensei, falei, não, não é isso que eu quero pra mim, não. Eu vou fazer, né, a minha parte. Procurar, né, aconselhar aquelas pessoas o qual realmente o caminho tem que seguir. Mas eu quero viver o meu. Aquilo que eu acho que é certo. E eu quero que você respeite a minha opinião, o meu pensamento. Ok? Eu espero que você tenha um bom dia, né? Que a paz esteja na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu te desejo isso, de todo o coração. Ok? Obrigado aí mais uma vez por ouvir, por deixar com que eu expresse o meu pensamento e a minha opinião. Ok?